Fala galera, beleza? Estamos falando da evolução e de como tudo começou. O Espiritismo anda junto com a ciência e também temos a nossa consciência, onde Deus deixou gravado suas leis. Acredito que nessas 2 aulas apenas você já começou a refletir mais sobre a existência de outros seres em outros planetas. Acredito também que você começou a identificar que diante de tanta grandiosidade, o homem não é soberano e único ser pensante no universo. Você já percebe que para chegarmos até aqui há algo muito maior, pois basta procurarmos a causa de tudo, o que não é obra do homem, que encontramos a prova da existência de Deus. Nos vídeos anteriores, vimos que a vida começou com um protoplasma, que com o passar de milhões de anos surgiu os primeiros moluscos, com o sistema nervoso. E a evolução nos trouxe os crustáceos, que além do sistema nervoso, já levemente modificado, também já possui visão, audição e tato. Teve então a evolução dos peixes. Paralelamente, havia também a vida aérea. Surgiu os anfíbios, já com a sua ossadura mais endurecida. Passaram milhões de anos e então evoluiu para os répteis, para os ovíparos e vivíparos, dinossauro, marsupiais, mamíferos inferiores com encéfalo simples. E então veio o macaco, o Homo sapiens, com crânio, costela, fêmur, muito parecidos, aliás, até hoje em algumas raças. Um exemplo, os aborígenes. Se você for lá no Livro dos Espíritos, você obterá respostas mais profundas e que comprovam o que estamos aprendendo. Olha a questão 33. A mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e adquirir todas as propriedades? Sim, e é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Gente, o conhecimento da cronologia da criação do universo e da evolução da vida nos permite um entendimento maior sobre o caminho evolutivo percorrido pelo espírito, magistralmente sintetizado por Leon Denis, que viveu em 1846 a 1927. Falaremos dele em aulas futuras. Leon Denis disse: a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Profundo, né? Hoje você começa a entender essa frase, com tudo que a gente já viu nesses vídeos. Bom, a espécie humana, portanto, ela continua em constante evolução, em todos os sentidos, tá? Físico, moral e espiritual. Perfeito! Deu para entender e fechamos esse ciclo da origem e da evolução. Então agora vamos falar desses seres, porque há 2 tipos de seres: os seres orgânicos e os seres inorgânicos, né? Vamos falar dos seres orgânicos. São os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida. Órgãos esses apropriados às necessidades que a conservação própria lhes impõe. Nessa classe estão compreendidos os homens, os animais e as plantas. Tá, e agora tem os seres inorgânicos, que são todos os que carecem de vitalidade. Eles não possuem os movimentos próprios e que se formam apenas pela agregação da matéria. Exemplos são os minerais, a água, o ar e etc. Então eu, você, seus pais, seus avós, seus filhos, seu cachorro, seu gato, sua planta, as formigas, somos seres orgânicos. A gente se movimenta, se reproduz, a gente morre. Tá, Michele, beleza, já entendi. Mas o que a gente tem? O que Deus deu para os seres orgânicos que não deu para os seres inorgânicos? Temos o princípio vital. Uhul! Que demais! Obrigada, Senhor! Tá, mas o que é isso, Michele? O princípio vital é o elemento necessário à constituição do universo.
é a fonte motriz dos corpos orgânicos. É ele que dá o movimento e a atividade e é o que distingue da matéria inerte, daquela que não se move, tipo a pedra. Então, as plantas, os animais e nós seres humanos temos esse princípio vital? Isso. E esse princípio vital é um só para todos os seres orgânicos. Mas ele é modificado segundo as espécies. E a quantidade de fluido vital não é a mesma em todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies. E também não é constante, viu? Alguns são saturados desse fluido, enquanto outros possuem apenas quantidade suficiente. Por isso que alguns seres, a vida é mais ativa, mais tenaz e de certo modo é super abundante. Só para você entender melhor, os nossos órgãos se impregnam desse fluido ou princípio vital. E esse fluido, ele dá a todas as partes do organismo uma atividade que as põe em comunicação entre si. Beleza, Michele, estou entendendo, mas me fala uma coisa. Por que a gente morre se a gente tem princípio vital? A quantidade de fluido vital também se esgota. Ela pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que contém. E outra, em uma hora que os nossos órgãos se esgotam, sem contar que a gente maltrata também, né? A gente maltrata os nossos órgãos quando a gente fica nervoso, quando a gente não se alimenta direito, quando a gente fuma, bebe, usa drogas, enfim. Vamos falar disso depois. Tá, mas e o que acontece com esse princípio vital quando a gente morre? Quando os nossos órgãos param, o que acontece? Bom, a matéria inerte, tipo o nosso corpo, vai se decompor. E aí vai formar novos organismos. Ok. E o princípio vital, ele volta à massa de onde saiu, o universo. Captou? Coisa nova, né? Princípio vital. Tá, vou dar uma dica final aqui na aula, vai. Você não tem o livro dos espíritos? Não tem dinheiro para comprar? Não tem problema. Deixei um link na descrição aí, que é só você clicar e pronto. Você vai ter o livro lá online com você. Michele, eu quero me aprofundar mais sobre esse assunto. O que você me indica? Peço que você estude alguns livros. Por exemplo, o Livro dos Espíritos, no capítulo 1, 2, 3 e 4, do Allan Kardec. Tem também o livro A Gênese, capítulo 10, no item 16, vai falar sobre o princípio vital. Evolução Anímica, do Gabriel Delany, também tem bastante coisa lá. Então tem vários outros, mas esses já dá para você começar. Beleza, mudando de assunto, mas não menos importante, eu vou te contar uma coisa que acontece aqui no YouTube. Quando você se inscreve no canal, dá like, compartilha, clica no sininho, o sininho ali em cima, que é para te lembrar quando algum vídeo novo chega. Enfim, o YouTube entende que o conteúdo é bom, porque ele percebe o seu interesse. Então, o que os algoritmos fazem? Ele fica enviando automaticamente para as outras pessoas. Ele acaba colocando esses vídeos na página inicial delas. Entendeu? Então é o seguinte, você está aprendendo? Você está gostando da aula? Então compartilha. Envia para o seu amigo. Faz a sua parte. Vamos difundir e propagar o espiritismo. Tem muita coisa para a gente falar ainda. Então, a gente se vê na próxima aula. Uma excelente semana para você e abraços fraternos. Beijos!